Celta preto, dá uma olhada lá, quem tem. Bom dia, irmãos, tudo bem? Eu vejo que estão meio desanimados hoje. Eu vi hoje de manhã a primeira música, vamos fazer o seguinte, levanta rapidinho, levanta, dá um sorriso para a pessoa que está ao teu lado, dá boas-vindas, fala que bom estar aqui conosco, sabe, aquilo de melhor dá para essa pessoa. Vamos lá, acordar, vamos animar. Isso, dá uma boa, o melhor de você. O melhor de você. Isso. Amém? Pode se assentar, por favor. Muito bem. Nós temos 40 minutos. Eu espero que nesses momentos a gente já recebeu palavra poderosa, forte. Deus já está tratando da gente. Eu tenho visto que nas últimas semanas, nos últimos domingos, nós temos recebido palavras muito fortes, refrescantes, mas também de despertamento. E isso tem acontecido o tempo todo, né? A gente já ouvimos falar sobre acorda, a gente já ouviu falar sobre grande Deus, a gente já ouvimos falar sobre o amor como uma revolução, a gente já ouviu falar de tantas coisas, e semana passada o pastor Charles falou de que nós temos que ir para o céu, nós vamos para o céu. E isso me trouxe digamos assim, uma reflexão, já há algumas semanas, e eu gostaria de compartilhar um pouco sobre isso, sobre aquilo que Deus tem tratado comigo. Alguns dias atrás, o Emerson pregou sobre Jeremias, e vários pregadores falaram sobre Jeremias. E eu fui lá e falei assim, vou ler Jeremias outra vez. Eu já tinha lido, e de repente eu estava lá em casa, e eu vou fazer isso, uma ilustração. Presta atenção na ilustração que eu vou fazer, na minha experiência. Presta atenção nos detalhes. Estava lá, eu sentado na minha poltrona de papai, eu tenho uma poltrona de papai, que minha mulher me deu, mas eu paguei. Normal, não é verdade? Tudo bem, estava lá e estava lendo Jeremias, e eu cheguei no capítulo 12, versículo 5. Abre aí, Jeremias 12, 5. E é forte essa palavra. Eu estava lá olhando, meditando sobre ele, e falei assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Espera aí, Deus falando com Jeremias, se você já se cansa correndo com homens, competindo com homens, e quando você correr com cavalos, competir com cavalos? Eu pensei assim, meu Deus do céu, Deus quer que eu corra e compita com cavalos? E eu lá sentado numa poltrona, e presta atenção ao erro, em vez de olhar esse versículo no olhar espiritual, eu olhei no olhar físico. Olhei para a minha barriga, olhei para o meu corpo, lembrei de minhas dores, do meu joelho, eu fico mancando. Outro dia estávamos sentados aqui atrás, com a Guilmar, e a gente olhou o pessoal entrando no culto. Gente, como tem gente mancando aqui. Que mancada, gente. E outro pessoal meio que dobrado, outro pessoal meio que abatido. E eu estava lá naquela poltrona e falei assim, não, eu vou reagir. E aí eu levantei e falei assim, não, eu vou começar a correr. Olhei para o horário e falei assim, tá bom, meio-dia, ótimo. Vou correr meio-dia, o sol está forte, vou suar bastante, vou lá correr. Não perguntei para ninguém, não falei com minha esposa, eu fui para o quarto, peguei a minha camiseta preta, virou moda agora, eu uso camiseta preta, tenho 8 camisetas pretas, assim eu me vejo mais magro.
Falei assim, vai ser ótimo, camiseta preta, sol forte, vou suar bastante. Eu gosto de sapatênis, me sinto confortável com sapatênis. Então eu falei assim, se eu me sinto confortável com sapatênis, vai ser o melhor sapato para correr. E eu fui lá, com a cara e a coragem, fui correr. Aí eu cheguei e falei assim, onde eu vou correr? No CLT. É o melhor lugar. E eu cheguei aqui, era mais ou menos 12:30, não tinha ninguém, gente. Eu falei assim, olha que pessoal preguiçoso. Ninguém. Estacionei aqui do outro lado, fui lá na ponta, aqui da esquina, olhei assim e decidi, bom, ou eu vou por dentro, pela terra sombrinha, ou eu vou pela calçada reto até a Fonte Sônia. Falei assim, pela sombrinha é muito fácil. Eu vou parar, vou querer tirar foto, eu vou pela calçada. Eu cheguei aqui na esquina, olhei fixo, reto, Fonte Sônia, eu vou, volto. Acho que umas 5 vezes já é suficiente. E eu comecei a correr. E eu corri. Quando eu já tinha corrido uns 50 metros, mais ou menos, eu estava aqui em frente da igreja, quase. Gente, eu senti uma coisa aqui por dentro, tão forte. Mas tão forte. As pernas começaram a tremer. Uma dor veio aqui. Uma tontura. Um calor. Eu falei, Senhor, Tu és. Não era nada. Eu quase que desmaiei do outro lado da calçada. Me joguei no chão. Eu não sabia se eu orava, ligava para minha mulher ou ligava para o SAMU. E eu pensei, Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí eu liguei para minha mulher. Vieram me socorrer. Fui jogado no banco de trás. Cheguei em casa, e onde eu fui parar? Na poltrona do papai outra vez. Depois passou um tempo, eu fui me alimentar com Dorflex, relaxante muscular, Tangrilax, sei lá quantas coisas eu comi, tomei. E eu falei assim, eu não estou preparado para correr. Está percebendo a ilustração que eu fiz agora? Você está dando risada de mim? Mas vocês, a grande maioria, estamos iguais. Estamos do mesmo jeito. E eu vou provar isso agora, nesses minutos que eu tenho. Primeira coisa. Quantas vezes eu já pergunto para as pessoas, e aí, como você está? Qual a resposta? Está uma correria. Quem responde isso? A grande maioria. Oh, pastor, está uma correria. E coloca rosto de correria mesmo. É uma correria para lá e para cá. Eu não consigo parar, pastor. Como se fosse uma coisa boa. Como se eu fosse importante. Como se eu fosse necessário. Como se a minha casa não vai andar se eu não correr. O meu trabalho não vai acontecer se eu não correr. As pessoas não vão se sustentar se eu não correr. Está uma correria. E logo em seguida vem a seguinte frase. Estou tão cansado. Quantos de nós repetimos o dia inteiro? Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Eu quero te dizer 2 coisas já logo no início. Tá? Lembra que eu falei? Levantei. E eu falei assim, com a cara e coragem vou correr. Meio-dia é um bom horário. O que eu fiz? Eu decidi. Eu determinei. Eu. E a palavra de Deus me diz que os planos de Deus, os projetos de Deus, o tempo de Deus, são perfeitos. Não é meu tempo, não é meu plano, não é meu jeito, é o jeito de Deus.
Eu falei que levantei e eu falei assim, vou correr com a cara e coragem. E aí quando eu escuto essas mensagens, todos esses domingos, eu vejo que o meu jeito de dizer, minha preocupação, que maior física, maior financeira, maior material, deveria ser espiritual. E o que acontece quando eu ouço essas mensagens? Eu que enfrento tudo com a cara e a coragem, eu levo um tapa na cara da parte de Deus. Porque Deus me fala, não é de teu jeito, é de meu jeito. É de meu jeito. Então, eu fui começando a perceber de que na realidade, aquilo que Jeremias estava recebendo, era justamente essa tapa na cara que eu também estava recebendo. Jeremias estava iniciando o ministério de pregar e anunciar para o povo que Deus iria trazer um castigo. E logo no início do ministério, Jeremias já estava reclamando, já estava se queixando, já estava dizendo, não dá. Já estava dizendo, está uma correria, Senhor, estou cansado. E é por isso que Deus responde para ele, você está cansado nas primeiras e nas pequenas lutas. Você está fatigado agora no início, Jeremias. E quando vier o problema maior, quando vier o inimigo, quando chegar o exército babilônico para destruir tudo, como você vai estar? Como você vai enfrentar? A gente pensa que a gente está correndo tanto, está cansado já no início. Mas quando vier o problema maior, quando vier, desculpa a palavra, a desgraça, quando vier a perda, quando vier o conflito forte, como vamos enfrentar tudo isso? Com a cara e a coragem? Não dá. Não dá. Aí o Senhor me mostrou outro texto, que eu achei estranho. Efésios capítulo 6. Falei, peraí, Jeremias, Efésios, Jeremias, Paulo, o que está acontecendo? Efésios capítulo 6. Aquela hora que eu cheguei lá, na poltrona novamente, cansado, esgotado, abatido, derrotado, também veio aquele texto que diz, vinde a mim todos os que estáis, e eu vos. Então, presta atenção, quero te fazer uma pergunta. É coerente um crente que conhece esse texto, que conhece esse convite, que conhece esse Jesus, que faz esse convite, de vir para mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É coerente esse crente, que diz que confia nesse Jesus, que diz que entregou a sua vida a Jesus, e todos os dias ele diz que está cansado? É coerente isso? É correto isso? Parece que não. Parece que tudo aquilo que Jesus está dizendo, não, eu gosto de estar cansado. Eu prefiro estar cansado. Eu prefiro estar sobrecarregado. Eu prefiro andar pela minha própria conta. Talvez a partir de hoje você vai pensar melhor. Quando você dizer, está uma correria. E vai pensar bem melhor. Quando você dizer, estou cansado. Porque há a possibilidade de você se aliviar. Há a possibilidade de você descansar. Há a possibilidade de algo ser transformado na tua vida. E Jesus te oferece isso. E muitas vezes nós não queremos. Rejeitamos. E vamos fazer as coisas do nosso jeito. Com a cara e a coragem. Correr com homens é um desafio cotidiano. Todos os dias corremos para trabalhar,
para estudar, para cuidar da casa. É nosso desafio diário, a correria diária. A sociedade atual vive nessa correria. Parece que o relógio está andando mais rápido. Parece que o tempo está menor. Parece que as coisas, as responsabilidades aumentaram. Então, de fato, nós corremos todos os dias. Mas são coisas do cotidiano. São coisas do dia a dia. Mas Deus está dizendo para Jeremias e diz para nós: um dia vai chegar o momento que nós vamos ter que correr contra cavalos. Vai chegar momentos onde os desafios serão maiores. E não são desafios físicos. Não são desafios, eu diria para vocês, de trabalho, de casa, de família. São desafios espirituais. Espirituais. Porque Efésios diz que nossa batalha, nossa guerra, não é contra sangue nem carne, mas contra quê? Você sabe, nós sabemos que a nossa batalha maior é uma batalha espiritual. Mas nós queremos enfrentar no meio do dia. Nós queremos enfrentar com camiseta preta. Nós queremos enfrentar com sapatênis. E quando chega o momento de batalhar, de guerrear, de correr, 50 metros, não dá. Não dá. Eu não estava preparado fisicamente para correr. Deu para perceber, né? Mas muitas vezes nós não estamos espiritualmente preparados para batalhar. A pergunta não é se eu te convidar, a palavra não é de eu te convidar e vamos lá todo sábado ou domingo se juntar aí, reunir e começar a correr. Talvez vai haver um grupo grande, talvez vai haver um grupo menor. Alguns vão correr 50, 100, 200 metros. Alguns vão dar uma volta enorme, já estão acostumados. A pergunta hoje é se você está fortemente preparado para enfrentar a tua batalha espiritual. Quando o inimigo se levanta, quando a flecha é lançada contra nós, quando as ciladas, as armadilhas estão diante de nós, estamos quase que prestes a cair nelas. Eu te pergunto, estamos preparados para essa luta, para essa corrida espiritual? Ou estamos dependendo das orações dos outros, da palavra dos outros, do apoio dos outros? Às vezes, a nossa luta é sozinhos. É por isso que Deus me mandou a meditar no Efésios capítulo 6. E eu vou passar isso rapidamente, não vou entrar de uma maneira profunda, porque eu quero chegar no final numa reflexão com vocês. Quero te convidar a chegar numa conclusão sobre essa palavra. A palavra fala sobre a armadura de Deus. E lá está descrito, se você quiser, depois leia atentamente, detalhadamente na tua casa. Eu vou passar rapidamente. A palavra fala de que nós temos que vestir com a armadura do Senhor. É do Senhor. É Ele que nos vai revestir, é Ele que nos vai vestir, é Ele que nos vai dar os instrumentos, a roupa, os elementos adequados para essa batalha. Ele, somente Ele. Ele que nos vai cingir com a verdade. A verdade é aquilo que jamais vai nos desviar do rumo. É Ele que Ele vai nos alinhar no passo, no caminho. Ele, a verdade, a couraça, o capacete, que vai nos permitir andar reto, sem tropeço.
Parece que quando chega uma palavra, nós vamos para cá. Aí chega outra palavra, nós vamos para lá. Aí chega outra pessoa, um pregador, eu vou para lá. Parece que é a verdade. E é verdade isso. E isso está acontecendo. As verdades parece que são muitas. As palavras são muitas. As profecias são muitas. O ensino são muitos. Mas a verdade de Deus é uma. Só uma. E eu preciso conhecer essa verdade. Eu preciso me orientar por ela. Eu preciso andar retos para chegar aonde eu tenho que chegar. Pastor Charles falou semana passada. Eu vou para onde? A outro lugar? Tem outro lugar? A outro lugar. E eu preciso ter temor, eu preciso estar atento, eu preciso ter cuidado, porque o céu é lindo, mas tem outro lugar que eu não posso ir. Mas se eu não tiver a verdade na minha vida, eu vou desviar. Mas tem outras escolhas. Não, só tem duas. Só tem duas. Eu preciso também receber e aceitar a coroa da justiça. A couraça da justiça, desculpe. A couraça da justiça. Nosso presbítero agora, Emerson, acabou de orar. E no momento ele parou de orar para ministrar. Estava lá atrás, olhando. Ele parou de orar. Ele começou a falar aquilo que Deus tinha falado com ele durante esta semana. E pelo que ele nos deu a entender e pelo que a gente sentiu que a palavra que ele recebeu não era só para ele, era para nós. E ele teve aqui a ousadia e a liberdade, e ele teve a direção de Deus para repassar essa palavra para nós hoje. E repara, ele falou assim, se você tiver algum ressentimento, se você tiver alguma coisa que está te atrofiando, se você tiver alguma coisa aqui dentro que está te paralisando, atrofiando, tira isso de dentro de você. Sabe por que temos ressentimento? Sabe por que nós temos culpas? Sabe por que nós temos amarguras? Sabe por que nós temos ódio, raiva, ira, ciúme, ou sei lá, tantas coisas? Porque nós não pegamos esse escudo, ou digamos assim, aliás, desculpe, essa couraça para nos proteger, para que nada disso entre. Nós começamos a lutar, nós começamos a batalhar de peito aberto, de coração aberto. E qualquer crítica, qualquer culpa, qualquer palavra torpe que aconteça, ela vai direto dentro de nós. É como se eu andasse com camiseta preta ao meio-dia para correr. O sol vem com toda a força. Eu mesmo fico fragilizado. Eu mesmo fico à mercê de tudo aquilo que vem me atacar. E a palavra de Deus que diz que eu tenho que colocar uma couraça para me proteger. E essa couraça é a justiça. Eu entendendo que o Senhor olha para mim e diz, você é pedra preciosa, você é meu filho, você é minha filha, você faz parte da minha nação, eu estou contigo, eu te guardo, eu te protejo. Mas vamos continuar. O texto continua e diz que nós temos que calçar com o evangelho da paz. O sapatênis não adianta, não dá jeito. Só que aqui dá a ideia de fé. Eu tenho que perseverar na fé, porque a fé me traz paz. Paulo junta nesse texto fé e paz.
Paulo junta nesse versículo, nessa ideia de sapato, a fé e a paz. Por quê? Porque quando eu confio no Senhor, e eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho paz. Lembra dos discípulos no barco? Estamos morrendo, Jesus, salva-nos. E ele fala assim, homens de pouca fé. Se tivessem fé, estaria tudo em paz, estariam dormindo junto comigo, descansando. Apesar da tormenta, apesar do vento, apesar das ondas, se eu tenho fé no Senhor, eu tenho paz. Eu te pergunto, você tem paz? Ou amanhã de manhã você já acorda agitado, já acorda desorientado e acorda desesperado? Depois ele fala do escudo da fé, que bloqueia dúvidas, que bloqueia rejeições, que bloqueia medos, que bloqueia tudo aquilo que nos ataca e nos enfraquece. Alguns anos atrás eu ouvi uma frase da seguinte forma: o maior ataque de Satanás na nossa vida é colocar a dúvida na nossa mente. O que ele mais trabalha é colocar dúvida no nosso coração. Será? Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me socorrer? Será que Deus vai me salvar? Será que Deus vai consertar? Será? A dúvida é uma das coisas que mais destrói o nosso equilíbrio emocional, mental, espiritual. Dúvida. 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 Depois ele fala sobre o capacete da salvação, o desânimo, a comparação, a vergonha. Eu sou salvo. Estranho, não ouvi nenhum amém agora. Eu sou salvo. Nossa, vocês estão ruins hoje. Não dá para convidar para correr, não. Você vai correr menos que 50 metros. Eu sou salvo. Eu já recebi muitos presentes. Eu já recebi muitos presentes. Na minha infância, uma tia me dava de muitas coisas. Depois fui crescendo, recebi presentes de amigos, de pessoas queridas, nas igrejas. A gente recebe muitos presentes. É gostoso receber presentes. Antigamente a gente recebia gravata. Gente, como o pastor ganha gravata? Ou aquele lenço. Não tem mais lenço, já reparou? Eu recebo muitos presentes. O que eu mais gosto de receber é livro e Bíblia. Eu gosto. Eu gosto de receber presentes. Todos nós gostamos. Mas há um presente que nós recebemos, que praticamente todo dia a gente se esquece, que é o presente da graça da salvação em Cristo Jesus. Esse presente eu não recebi da minha tia, esse presente eu não recebi de meu pai, da minha mãe ou de ninguém na igreja. Esse presente eu recebi e você recebeu diretamente do céu. E esse presente é tão forte, tão grande, tão poderoso, é tão sobrenatural, que o diabo,
odeia que a gente tenha recebido esse presente. Mas parece que a gente não tem ele, não desfruta dele. Você conta uma história de um homem na igreja que chegou no pastor e falou assim: pastor, eu quero orar, eu quero fazer uma campanha para eu receber, para que Deus me dê uma casa. Aí o pastor falou assim: vamos orar juntos, vamos trazer a igreja para orar juntos. E a igreja toda orou por durante um ano para esse homem ganhar uma casa da parte de Deus. Passou um ano, o homem chegou no pastor, falou, chorando, falou: pastor, Deus me deu uma casa, um presente maravilhoso. Aleluia, a igreja gritou, aleluia, festejou, ele deu testemunho na igreja. E na igreja tinha um irmão de outra igreja. E acabou o culto e esse irmão veio: rapaz, que testemunho lindo. Você vai lá na minha igreja contar esse testemunho. Falou: eu vou. Aí ele foi naquela igreja e deu testemunho, a igreja gritou, festejou. Aí lá tinha gente de outras igrejas. E ele foi recebendo convite de igreja em igreja para dar o testemunho que Deus tinha dado o presente de uma casa para ele. Passou quase que 2 anos. O homem viajou o Brasil inteiro dando testemunho. Estava lá no norte do Brasil, numa igreja pequenininha, dando testemunho, e a igreja gritando: aleluia! Olha como Deus é bom, Deus te deu uma casa. E no final do culto, uma pequenininha, uma adolescente pequenininha, uma menina chegou nele e falou assim: oh, me conta, como é a tua casa? Quantos quartos tem? Ele olhou para a menininha e falou assim: não sei, nunca fui nela. Nunca entrei nela. Ele foi testemunhando do presente de Deus, mas nunca desfrutou do presente de Deus. Nós falamos que nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, você já desfrutou desse presente maravilhoso que Cristo te deu? Você sente Ele, você vive Ele, você acredita nele? Jesus falou que Ele veio para trazer vida e vida em... Você vive essa vida em abundância? Pastor Rui sempre nos ensina o seguinte: vamos viver já agora um pouco do céu, já vamos começar a viver um pouco do céu aqui. Vamos já começar a viver um pouco desse pedacinho do céu aqui. Mas parece que a gente vive muito mais o outro lado do que o céu. Por quê? Porque a gente quer viver nossa vida com a cara e a coragem por conta própria. A gente se veste do nosso jeito, a gente escolhe o tempo nosso, a gente desenha o nosso rumo, mas a gente se esquece que o presente que Deus nos deu foi de Ele estar conosco todos os dias, até o dia que Ele nos chamar para a sua glória. Eu quero parar um pouquinho aqui agora, no versículo 18, se você puder abrir, Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração, gostei dessa frase, peguei num comentário de um pastor alguns dias atrás. A oração, presta atenção, anota se quiser. A oração é a respiração espiritual. Gostei. Aí fui atrás disso. Eu corri. 50 metros. Eu conseguia respirar. Taquicardia. Passando mal. Faltava ar, faltava fôlego. A oração te traz o fôlego espiritual.
É lá, no teu segredo, que você fala para o Senhor: estou correndo demais, Senhor, estou cansado. É lá que você fala. É com o Senhor que você abre o teu coração. É para Ele que você diz que está cansado. E quando você ora, o Senhor te vai trazer um ar novo, um refrigério novo, forças novas, ânimo novo. E quando você sai do segredo na oração, você sai fortalecido. É por isso que eu gostei dessa frase: a oração é a respiração espiritual. É por isso que Paulo diz: temos que orar o tempo todo, nós temos que orar. O tempo todo. Quem não ora, se sufoca na caminhada. Quem não ora, perde o fôlego. Quem não ora, fica abatido, cansado, jogado na calçada. Quem não ora, não está preparado para suportar os desafios maiores. Quem não ora, é um corredor cansado, alguém incapaz de correr contra cavalos. Eu cansei com 50 metros. Não voltei mais. E Deus me mostrou o porquê. Porque eu queria correr grandes distâncias, sem preparo. A gente quer correr grandes distâncias, sem preparo. Espiritualmente falando, muitos querem grandes bênçãos, grande poder, sem armadura. Como você pode ter uma autoridade espiritual? Como você pode querer tentar batalhar contra o inimigo, lutar contra o inimigo? Como você pode vencer o gigante? Estou vendo aquela faixa lá, o banner aquele lá. Se eu não estiver com uma armadura espiritual. Deus não te chama para correr, e quero terminar, contra cavalos, se antes Ele não te preparar e não te vestir. Primeiro Ele te treina, depois te fortalece, depois te reveste, e então te coloca para correr no nível que Ele planejou. Vou repetir, presta atenção, não é o contrário, não é você correr no nível superior primeiro, não, Deus te treina, Deus te fortalece, Deus te reveste, e então Ele te coloca para correr no nível que Ele te planejou. Finalizando, onde você está hoje? Talvez a grande maioria de nós estamos sentados numa poltrona, queixando-nos da vida, reclamando, olhando para tudo, desejando, sonhando, mas lá sentado numa poltrona. Parece que a vida passa na nossa frente e a gente não pega nada dela. Onde você está hoje? Talvez você está se preparando para a corrida, mas está se armando de forma errada. Talvez você está aqui na esquina, já querendo saber por onde eu vou. E você precisa escolher, mas você não fala com Deus, você não pergunta para Deus, você não vai em busca da orientação de Deus, e você quer escolher por conta própria. Quantos de nós já escolhemos por conta própria e nos damos mal, muito mal? Quantos de nós decidimos por conta própria e depois nós temos que consertar o erro? E como é difícil consertar o erro, principalmente no primeiro passo, reconhecer que nós erramos. Já reparou que a gente não, é difícil primeiro a gente dizer, eu errei?
Fui jogado no banco de trás, minha mulher, te falei? Você não falou nada? Falei assim, mulher. Tem razão. Tinha razão. Por conta própria. Onde você está hoje? Escolhendo o lugar que você vai correr? Escolher aquilo que você vai fazer? O que você vai decidir? O que você vai adquirir? O que você vai falar? O que você vai decidir? Pergunta para Deus primeiro. Pergunta para Ele. É Ele. Só Ele. Quantos de nós estamos dizendo que está uma correria e estamos cansados, mas se olhar bem, analisar bem, os problemas não são tão grandes, as dificuldades não são tão gigantes. Tem pessoas que estão com problemas maiores e parece que são mais fortes, são mais corajosas, são mais firmes, são mais perseverantes, e nós, por coisas tão pequenas, nós abatemos tanto, por questões tão mínimas, até insignificantes, desistimos. Parece que estamos cansados antes da hora. Parece que estamos cansados antes da hora. Se você fala que todo o tempo, estou cansado, vamos fazer o seguinte: quando você morrer, a gente vai lá no teu funeral e fala assim: descansou. Descansou. Porque vivia falando que estava cansado. Não vai falar mais que está cansado, né? Porque você vai chamar o pastor, chama o pastor Davidson no funeral. Que ele vai dizer: descansou. E descansou de quê? Às vezes de tão pouco. Às vezes de tão pouco. Eu quero só dizer uma coisa hoje. Nós já ouvimos isso através dos louvores, nós já ouvimos através do Emerson, nós já ouvimos isso muitas vezes. Deus está te dizendo: revista-se, prepare-te, porque eu te chamei para não desanimar, mas para correr contra cavalos. Vamos nos preparar, vamos nos revestir e vamos passar dos 50 metros, vamos chegar lá na meta, vamos chegar no céu e dizer: combati o bom combate. E que mais? Acabei o quê? A carreira e guardei a fé. A fé, eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé.